Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Deixa eu ler alguns comentários aqui no canal. Essa aqui é da Margarida Lúcia de Assis. Ela escreveu: Esperei muito a Sister Claudiana em minha ala, mas ela não serviu em minha ala, que é Águas Lindas, né? Então, Margarida, mesmo que ela não tenha servido aí, pode ser que sirva ainda, a gente não sabe, né? Uma estimativa de um missionário, uma sister que chega numa ala ali, numa região, é ficar 4 meses. Eu, por exemplo, né, os 2 anos que eu fiz de missão, fiquei 4 meses em cada área, tá bom? Mas tem missionários que passam menos tempo, 2 meses e é transferido. Pode ser que ela passe aí ainda em Águas Lindas, né? Eu fico muito feliz, mesmo que ela não passe, de você ter esse desejo dela ter passado aí a almoçar na sua casa, tá bom? Gratidão, gratidão mesmo, tá bom? Aqui tem um irmão que comentou ontem, eu li o comentário dele, ele escreveu de novo, mas não escreveu o nome dele aqui, né? E as siglas em cima aqui, não dá para identificar muito, é PAK4T, eu não consegui identificar o nome do irmão. Se quiser colocar aí na próxima mensagem, tá bom, irmão? Qual o seu nome? Ele colocou aqui, né? Bom dia, irmão Vanderlei, obrigado pela mensagem. Assim que tiver a oportunidade, vou bater fotos com a sister e lhe enviar. Eu agradeço muito aí quem conseguir bater foto com a minha filha, me enviar, tá bom? Principalmente se for no lar de vocês, ali no almoço. Eu amo conhecer a casa de vocês, os membros da família de vocês. Se puder bater foto e me mandar para apresentar a família, tiver uma foto aí mandar, eu agradeço demais por vocês acompanhar a mensagem. Aliás, eu sou muito grato por vocês permitir que eu entre na casa de vocês e compartilhe essa mensagem, tá bom? Então, gratidão também. Tem aqui a Souli Lima, né? Ela acompanha aqui faz muito tempo as mensagens e ela colocou aqui assistir a aula, né, às 5h20. Então, todos os dias também, às 5h20 da manhã, eu dou essa aula ao vivo, né, pelo Zoom aí. É só pedir para entrar no grupo ou que eu envio o link, né, do Zoom aí, das 5h20 da manhã até as 6 horas da manhã, tá bom? Então, a gente faz um estudo online ali e dá para fazer perguntas e assim por diante. Eu amo esse estudo aí, o pessoal das 5h20 da manhã também. Vamos lá aqui, hoje eu gostaria inclusive de indicar para vocês um canal, tá bom? Uma pergunta não precisa responder. Qual é o canal do Vem Segue que você mais acompanha, que você mais gosta? Tá bom? Eu tenho um preferido. Eu amo todos os canais, eu assisto os canais porque me ajuda também na minha preparação desta mensagem. Mas tem um canal que eu amo, que eu aprendo muito, que me aproxima muito de Cristo, né? O nome desse canal é Following, tá bom? Eu não pronuncio muito em inglês, mas follow significa seguir e o Him significa um significado para Deus ou Jesus Cristo, tá bom? Então, é o nome do Vem e Segue-me em inglês, né? Vem e segue-me. É a mesma frase que Cristo ele usa no Novo Testamento. Vem e segue-me, tá bom? Então, na verdade, follow him significa seguir a ele, seguir a Cristo, tá bom? Então, esse é o significado aí. E esse canal, ele é incrível. Ele é um canal que não é em português, mas pela inteligência artificial, ele já vem traduzido por português. E eu amo, né? A tradução é ótima ali. E eu amo a maneira dos apresentadores, eles falam ali, tá bom? Deixa eu ver aqui, pegar aqui o estudo de hoje, para nós iniciarmos aqui. Marcar aqui. Hoje nós vamos estudar, então, a Doutrina e Convênio 127, tá bom? A seção 127 vai falar sobre o batismo vicário também. São 8 versículos essa seção, hoje nós vamos estudar 4. Esses 4 primeiros versículos vai falar do sofrimento, né, de Joseph Smith, tá bom? Das coisas que ele estava passando, e é uma lição de vida para nós também. Então vamos começar aqui pelo versículo 1. Sim, né, falando aqui do o canal que eu mais gosto, né, do Vem Segue, o Following, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês. Esse canal, ele é incrível. Ele vem, toda semana, ele vem ali 2 partes, né, uma parte com um convidado
e aí fala uma parte do Vem Segue-me, aí depois tem uma outra parte, de novo, né, falando sobre o Vem Segue-me, cada parte ali é 1 hora de estudo. E depois tem uma parte de uma historinha que eles contam também, bem relacionada ao estudo da semana, que eu acho incrível, uma experiência pessoal. Então, são praticamente 3 vídeos, tá bom? Para a gente assistir aí no Halloween. Então, eu vou deixar a descrição do vídeo aqui no canal. Eu agradeço de coração se vocês forem lá e se inscreverem no canal e assistir lá, deixar um comentário lá no canal, tá bom? Porque é um canal que eu amo muito e que me fortalece bastante. Em gratidão, eu estou indicando esse canal aí para vocês, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo e vou ver se eu consigo colocar aí também no topo dos comentários. Então vamos lá aqui para o versículo 1. Doutrina e Convênio 127, versículo 1. Tendo o Senhor me revelado estarem os meus inimigos outra vez em minha procura, tanto no Missouri como neste estado, sendo que me persegue sem motivo e não tem a menor sombra de aparência de justiça ou direito seu favor a formulação de processo contra mim. E sendo as suas pretensões todas baseadas na mais tenebrosa falsidade, achei conveniente e sábio abandonar o lugar certo. Vou mudar a página aqui. Achei conveniente e sábio abandonar o lugar por certo tempo, para minha própria segurança e a segurança deste povo. Quero dizer a todos com quem tenho relações comerciais e encarreguei agentes, né, e secretários para cuidar, né, de todos os negócios da maneira correta que precisar. Os pagamentos de todas as minhas dívidas a tempo, vendendo propriedades de outra forma, conforme o caso exigir ou a circunstância permite. Aqui continua: quando souber que a tempestade passou completamente, então voltarei para o meio de vós. Então aqui é essa revelação, na verdade aqui é não é uma revelação palavra por palavra que o Senhor falou. Aqui é uma epístola, né, uma carta que Joseph Smith ele está falando. Ele está falando que não pode estar no meio dos membros da igreja, ele está sendo procurado ali pela justiça por meios indevidos, né? Por meio de falsidades, né? Que ele passou lá no Missouri e agora eles estavam procurando ele ali também no estado do Missouri. E para a segurança dele e também para a segurança ali do povo de Deus, ele se escondeu, né? Ele ficou escondido para não ser pego ali, porque o propósito deles não era justiça, né? Então havia muita falsidade é, contra Joseph Smith. Então a gente vê aqui a seção 127 sendo mencionado como uma epístola que Joseph Smith escreveu, né? E muitas coisas aqui ele vai escrever esclarecendo algo que já lhe foi revelado sobre o batismo vicário, mas hoje a gente vai ficar só até o versículo 4 aqui, que fala desses sofrimentos, né, que Joseph Smith está passando aqui. Então, novamente, ele está sendo perseguido sem motivo, né? Ele foge, mas não por medo, mas por prudência, né, para ter uma prudência e também para a segurança dele e das outras pessoas ali também, os membros da igreja. Então, ele age dessa maneira aqui. Uma lição aqui é que a vez é melhor, né? No final do versículo, né, ele falou da esperar a tempestade passar. Então, às vezes a melhor maneira de vencer a tempestade não é enfrentar ela de frente, não, né? É aguardar com sabedoria que ela passe. Tem um ditado popular que diz assim, ó: quando a tempestade for forte, não lute contra o vento. Abrigue-se e espere passar, né? Eu achei muito sábio esse ditado popular. Bom, a fé, né? A fé aqui, então, não é uma questão que ele se escondeu em silêncio, tá bom? É uma questão de aguardar no Senhor, é isso que é, né? Ter paz em meio às perseguições. Eu acredito que mesmo em meio a toda essa perseguição, ele estava em paz consigo mesmo, porque ele tinha a verdade, ele sabia, né, que aquelas acusações eram falsas, e os membros da igreja também, tanto que não falava, né, onde ele estava ali. Ah,
uma frase que eu gosto aqui de falar, né, é que algumas bênçãos vêm cedo, outras vêm mais tarde. E algumas só vêm quando nós permanecemos firmes, fiéis ao Evangelho. Vamos aqui para o versículo 2 que diz assim: quanto aos perigos que a mim é requerido passar, parece-me coisa pequena, né? Veja todos esses perigos que Joseph Smith passa e ele considera coisa pequena ainda, né? Pois a inveja, a ira dos homens tem me acompanhado todos os dias de minha vida, verdade, né? Desde quando ele teve a visão lá que ele compartilhou, que viu Deus, o Pai, Jesus Cristo, desde a perseguição foi ferranha, né, sobre ele ali. A causa a causa parece-me um mistério, a menos que eu tenha sido ordenado desde antes da fundação do mundo para algum propósito bom ou mau, como preferirem chamá-lo. Julgai vós mesmo. Deus conhece todas as coisas, sejam boas ou más. Contudo, estou habituado a nadar em águas profundas. Isso aqui é muito triste ler, né? É bonito a frase, né? Ele está acostumado a nadar em águas profundas, né? Mas a gente não deveria se acostumar, né, a sofrimento, né, a perseguição. Embora no relato aqui a gente vai ver que isso fortaleceu ainda mais, então ele coloca aqui, né, estou habituado, né, a nadar em águas profundas. Isso tudo se torna uma segurança, isso tudo se torna uma segunda natureza para mim. E como Paulo, glorio-me na tribulação, pois até este dia Deus de meus pais livrou-me de todas elas, e livrou-me daqui em diante, né? Pois eis que eu triunfarei sobre todos os meus inimigos, porque o Senhor Deus o disse. Então aqui ele cita, né, que está habituado, né, a nadar em águas profundas. Aquilo tornou-se parte da natureza de Joseph Smith, essa perseguição, então ele se acostumou com aquilo, né? Já não doía tanto, ele considerava isso até coisa pequena aqui. Eu acredito que ele considerava algo pequeno porque ele estava sempre com Deus, né? Conforme eu falei, ele se escondeu não por medo, mas ele sentia paz, porque o Senhor estava com ele ali, tá bom? Aqui então, ele falando sobre que se acostumou-se a sofrer, e até ele citou o apóstolo Paulo aqui, né? No finalzinho ele cita aqui o apóstolo Paulo também, né? Ele colocou aqui, ó, como Paulo glorio-me nas tribulações. Então eu peguei aqui duas frases, né, de Paulo, né? Das cartas de Paulo também, que ele escreveu, que fala sobre essas tribulações e que Paulo ele se gloriava, né? Se alegrava com essas provações. Qual é o motivo dessa alegria de Joseph Smith e de Paulo, né? Vamos ver o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui, aqui em Coríntios, né, 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo havia orado ao Senhor, pedindo que tirasse um espinho na carne que ele estava ali. Esse espinho era algo que doloria ele, né, que doía. Pode ser algo emocional, ou algo físico, ou até mesmo a própria perseguição, tá bom? Ou o fato de pregar o evangelho e algumas pessoas não aceitaram o evangelho, isso doía também em Paulo, tá bom? O fato é que Deus não tirou esse espinho, tá bom? E ele fala agora que nessa fraqueza, nessa dor, Deus estava aperfeiçoando nele. Vamos voltar para o versículo aqui, ó. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus não tirou o problema de Paulo, né? Mas ele promete a graça dele aqui a Paulo. E de boa vontade, pois, me glorio nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias e nas necessidades, e na perseguição, na angústia por causa de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte, né? O que significa isso, né? Quando estou fraco é que estou forte. Quando nós reconhecemos que, ou se Paulo falasse assim, né? Vamos colocar dessa maneira. Se Paulo dissesse assim, não, eu consigo, eu sou forte, eu consigo. Ele apenas está sofrendo ali. Quando a gente vê que a gente
entrega a Deus, quando a gente reconhece que a gente necessita de Deus, aí vem a força de Deus. Então a gente vai vencer com a força de Deus e não com a nossa própria força. Então aqui, né, a gente vê isso, né? Você não precisa, né, que Deus remova a dor. Na verdade, nós precisamos de Cristo. Não é que ele não removeu a dor de Paulo, né? Mas ele esteve com Paulo. Esse que é o importante, tá bom? Então, às vezes, Deus não vai remover a dor, a tristeza, a perseguição, mas ele vai estar conosco. E o que que ele falou? Esta é a graça de Cristo, ele está conosco. Então, a minha graça te basta, né? Estar com Cristo é o que nos basta. Vamos lá aqui, vou passar aqui já para os próximos versículos, né? Por causa do tempo aqui. Tem um ditado popular, né, que diz assim: a árvore que dá fruta é aquela que leva pedrada, né? Não sei se é verdade ou não, mas é um ditado popular que se a pessoa joga pedra na árvore e machuca a árvore, ela vai dar mais frutos, né? Pelo menos é um ditado popular aí. Eu já vi muitas pessoas usarem esse ditado aí. Tem uma frase também filosófica, né, da Sêneca, que diz assim, ó: dificuldades fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo, tá bom? E também temos aqui a citação, né, do presidente Nelson, que eu gosto muito, que diz aqui: o Senhor ama o esforço, porque o esforço traz crescimento. Então é uma frase aí do presidente Nelson, que o Senhor ama o esforço, porque o esforço traz crescimento. Vamos aqui para o versículo 3, que diz assim: regozijem-se, portanto, todos os santos e alegrem-se muito, porque o Deus de Israel é o seu Deus, e ele derramará uma justa recompensa sobre a cabeça de todos os seus opressores. Então aqui a gente vê, né, que é para os santos não ficarem murmurando, não ficarem reclamando das pessoas o que elas fizeram com ele, tá bom? Mas para confiar em Deus ali, né? É para confiar e entregar na mão de Deus, porque Deus vai recompensar cada um de acordo com os feitos, de acordo com as obras. Versículo 4, finalizando aqui, diz: e também em verdade assim diz o Senhor, que a obra de meu templo e todas as obras que vos designei continue sem cessar, e que a vossa diligência e a vossa perseverança e paciência e vossos trabalhos se redobrem. Aqui é o entendimento para nós, né, que nossos esforços de estar no templo devem se redobrar. A gente deve ir mais aos templos. A gente vê que no passado, muitos dos membros da igreja sofreram essas coisas aqui na carne, perseguição, sofrimento mesmo, assim, físico às vezes. E hoje o sacrifício que Deus está pedindo, a gente não está passando pelas mesmas coisas que os membros, né, da igreja na antiguidade, mas o sacrifício que Deus pede é que nós vamos mais ao templo, estejamos mais ao templo. E aí a gente vai ganhar uma força grandiosa aqui. Então, continuando aqui, ou seja, que o vosso trabalho se redobre, né, no templo, de modo que alguns perdereis vossa de modo nenhum, de que modo nenhum, né, percam a vossa recompensa, né? Esse é o sentido aqui. Bom, peguei aqui algumas coisas para falar, né? Tem outro ditado popular que eu peguei aqui, né? Que eu tento fazer um link com o estudo. E o ditado popular aqui diz assim: quem quer colheita não teme o sol nem a chuva. Então não devemos temer, né, aquilo que é difícil para nós. E eu vou finalizar aqui com a frase do C.S. Lewis, né? Ele disse o seguinte: Deus sussurra, Deus sussurra aos nossos prazeres, falar em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o afago de Deus para despertar o mundo surdo. Então ele fala que a dor, né, o sofrimento, é um gritar de Deus para a gente acordar. Então muitas vezes o sofrimento é para nós acordarmos, nos voltarmos ao Senhor, como o apóstolo Paulo fez. Quando ele estava fraco, ele voltava-se mais ainda para Deus, tá bom? Então é essa a mensagem que nós compartilhamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.